Uma das principais características de um bom líder é a habilidade de tomar decisões. Se você é gestor, líder ou empresário, eu tenho certeza que durante a sua rotina você deve ter várias decisões que devem ser tomadas de uma forma rápida, com mais tempo, algumas decisões fáceis, outras decisões um pouco mais difíceis e mais complexas. E em todas elas, seja naqueles momentos que você tenha que atuar em algum conflito com a sua equipe, resolver alguns problemas no seu processo ou no seu produto, ou até resolver algumas questões diretamente relacionadas com o seu cliente. Todas elas demandam que você desenvolva algumas habilidades de pensamento crítico, que você saiba equilibrar a sua razão com a sua emoção, você possa equilibrar a sua experiência com a sua intuição e que tenha consciência que algumas decisões envolvem mudanças, incertezas, estresse e muitas vezes lidar com reações desfavoráveis de outras pessoas. Antes de tudo, é importante diferenciar o que é uma decisão e o que é um processo de tomada de decisão. Eu quero deixar claro que a decisão ela é a última etapa de todo um processo de levantamento de problema, análise, levantamento de hipóteses, até chegar realmente em qual que é a decisão final a ser tomada. E esse conceito é realmente para te tranquilizar, para que você entenda que toda decisão, ela sim, existe uma etapa estruturada que pode fazer com que quando chegar nessa última etapa, que é realmente a tomada de decisão, ela seja feita de uma forma muito mais natural e muito menos arriscada. Então tenha consciência e não pular nenhum desses 4 passos que eu vou te apresentar. Mas antes disso, meu nome é Gilberto Rodrigues, eu sou engenheiro e trabalho com melhoria contínua e engenharia de processos desde 2017 e estou aqui hoje para ajudar gestores, empresários e líderes a terem uma gestão mais estratégica na sua rotina. O passo número 1 é a identificação do problema. Fique atento que a principal armadilha que você, como gestor ou líder, pode cair nesse processo de tomada de decisão é a falha na identificação e formulação do problema. Durante esses 4 passos, nós vamos falar sempre sobre problemas, mas saiba que uma tomada de decisão ela pode ser a partir de uma curiosidade, um interesse, uma oportunidade dentro da sua rotina. Então, sem dúvidas, esse é o passo mais importante dos 4. É onde vou reconhecer a necessidade de tomar uma decisão, seja de novo para resolver um problema ou aproveitar alguma oportunidade. Qual é o contexto que essa decisão está? Nessa etapa eu vou levantar dados, informações, entender o histórico, entender por que isso é um problema e por que eu tenho que tomar essa decisão. Então avalie realmente se isso é um problema, se ele é grave, se ele é urgente, qual que é a tendência de piorar. Isso a gente fala nos vídeos de Matriz Gucci. Eu enfatizo isso porque algumas vezes nós perdemos muito tempo resolvendo problemas que não são necessariamente um problema ou que são problemas mais simples e que não necessariamente demandam um tempo de análise e de gasto de energia para você ter que assumir essa tarefa. Ou você, como gestor, ao identificar qual que é o real problema, pode averiguar se você é a pessoa mais adequada para tomar essa decisão ou se alguém da sua equipe, por exemplo, não poderia estar tomando essa decisão por você. Muitas vezes, nessa etapa, já é possível você direcionar para outras pessoas. Lembre-se que não é delargar, simplesmente jogar e terceirizar, mas sim isso pode ser um sinal de microgerenciamento, onde você começa a assumir todas as responsabilidades para você e deixa a sua equipe dependente da sua posição dentro da empresa. Portanto, aproveite essa oportunidade para desenvolver alguém na sua equipe. Faça perguntas direcionadas, pergunte sobre o diagnóstico da situação, questione o que ela faria se estivesse na sua posição. Peça para ela avaliar, levantar informações, depois volte a conversar com você e ajude a tomar essa decisão de forma conjunta nas primeiras vezes. Lembre-se que, independente se você ou alguém na sua equipe vai assumir a responsabilidade de tomar essa decisão, a habilidade de identificar e definir adequadamente qual que é o problema é o passo que mais leva tempo e orienta todo o processo de decisão e de resoluções bem-sucedidas. O segundo passo é o levantamento das hipóteses. Tomar decisões não precisa ser um processo individual e solitário. Envolva sua equipe e traga pessoas que tenham conhecimento do problema e do contexto geral da situação. Nessa etapa de levantamento de hipóteses, após eu definir qual que é o meu real problema que vai me levar à tomada de decisão, eu vou fazer um brainstorming, que em português é literalmente uma chuva de ideias. Em outras palavras, eu vou colocar e vou levantar o que poderia ser feito para resolver aquela situação e vou envolver e incentivar as pessoas a pensarem fora da caixa. Nessa etapa, você deve encorajar as pessoas a estar em um ambiente aberto e livre de críticas. Em um primeiro momento, promova a quantidade ao invés da qualidade. Então, tenha bastante ideias em um volume grande antes de pensar em escolher ideias boas. Encorajem as pessoas que estão participando desse brainstorming a utilizarem as ideias dos outros para construírem suas próprias ideias. Isso pode resultar em soluções que você nem esperava naquele primeiro momento
e que venham novas informações inovadoras para seu processo de levantamento de hipóteses. Mas você deve estar pensando que algumas tomadas de decisões você faz sozinho e não envolve ninguém. E isso é verdade. O que eu quero te mostrar é como funciona esse processo lógico entre você ter um problema até você chegar em uma solução e tomar uma decisão final mais assertiva. Então use esses conceitos para você aplicar tanto no seu dia a dia junto com a sua equipe, até aquelas decisões mais rápidas, que demandam menos tempo para serem finalizadas. O terceiro passo é a avaliação das hipóteses. No processo de tomada de decisão como um todo, a etapa de avaliação das hipóteses é como se você estudasse vários caminhos e testasse eles para escolher uma rota mais eficaz. É o processo de você examinar e comparar diferentes possíveis soluções para, na hora de você escolher uma, tenha menos chance de falhar. Nessa etapa, você vai avaliar quais são as vantagens e desvantagens de todo aquele brainstorming que você fez na etapa de levantamento de hipóteses. Quais são os possíveis impactos positivos e negativos de cada uma dessas decisões e vai descartando até chegar em uma solução ideal. Uma ferramenta extremamente poderosa para te ajudar a decidir qual que é a solução final é a matriz de esforço e impacto. Não existe a solução perfeita, mas existe aquela solução que com menos esforço eu vou trazer mais impacto. Você vai ver que nessa matriz você vai ter 4 áreas principais. Uma área onde vai ter pouco esforço e pouco impacto e muito esforço e pouco impacto, e muito esforço e muito impacto. Aqui você pode transformar impactos para ganhos positivos nesse caso. De todas aquelas hipóteses levantadas, vamos colocar, através de post-its ou realmente escrever cada uma das ideias nesses 4 quadrantes. Você vai escrever elas e vai olhar todas. O processo de decisão vai ser muito mais fácil a partir de agora. Aquelas hipóteses que demandam muito esforço e poucos ganhos, você não vai fazer. Esse tipo de solução tende a não fazer sentido e tende a ser um tempo perdido e desgaste para você e sua equipe. Naquela área onde tem as soluções de baixo esforço e baixo impacto ou baixos ganhos, elas não devem ser as ações prioritárias ou uma decisão final, mas elas devem ser consideradas para serem realizadas em momentos em paralelo, já que elas não demandam tanto esforço da sua parte e que elas vão ter ganhos positivos. Em um terceiro quadrante, onde estão as soluções de alto esforço e alto impacto positivo e altos ganhos, elas tendem a ser soluções de longo prazo. Muitas dessas soluções, quando batido o martelo, elas necessitam de um plano de ação um pouco mais detalhado e um pouco mais de tempo para ser resolvido. Então elas não necessariamente são as melhores soluções, as melhores decisões a ser tomadas dentro de um contexto e dentro de um prazo pré-definido. Então, claro, essa matriz serve para você se localizar em quais são as ações e quais são as decisões melhores para tomar a curto prazo ou a longo prazo. Mas a melhor decisão dentro dessa matriz, dentro desse conceito, é aquela solução onde se encontra um menor esforço e um maior impacto positivo, um maior ganho. Essas tendem a ser as soluções que você deve tomar como decisão final. É aqui onde mora o ouro, onde você vai ter ganhos rápidos, com pouco esforço e com alto custo-benefício. Antes de passar para o último passo, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, comente o que você está achando do vídeo e nos siga nas redes sociais. Lá você vai encontrar conteúdos como esse e uma comunidade de gestores e líderes que tenham dores e metas em comum com a sua. E para fechar, o quarto passo desse processo de tomada de decisão é a decisão final. Ninguém disse para você, gestor ou líder, que tomar decisão é um processo fácil. Mesmo após uma análise detalhada, colocando os prós e contras de todas as possíveis decisões e possíveis hipóteses que levantamos até agora, é necessário escolher uma e abrir mão de outras. E o mais difícil, se responsabilizar pelos efeitos dessa decisão. Se você já passou pelas 4 etapas do processo de tomada de decisão, que é a identificação do problema, levantamento das hipóteses, avaliação das hipóteses, o processo de decisão vai ficar muito mais fácil e muito mais tranquilo e claro na sua mente. Por isso que eu sempre digo que esse processo é um processo passo a passo e você não deve, em forma alguma, pular uma dessas etapas. Uma decisão mal tomada e mal analisada pode prejudicar a sua equipe, você mesmo, a sua empresa, simplesmente porque você usou a sua intuição e a sua experiência sem utilizar outros fatores. A gente pode falar de todo esse processo, de toda a metodologia por trás, de toda a estrutura e ferramentas, mas o mais importante de tudo é você ter consciência de tomar uma decisão ética. Então avalie se essa decisão é moralmente correta e se ela está alinhada com os princípios e valores da sua organização. Por hoje eu fico por aqui. Grande abraço e até a próxima!